Olá, amigo, boa tarde. Sou Braz Adames, advogado criminalista. Contato 11 98545 4271. Se gostar desse vídeo, desta publicação, compartilhe, espalhe aí para ampliar um pouco o conhecimento jurídico. Primeira impressão é a que fica, imagem e aparência. Terno vazio ou vaso vazio. Já ouviu falar dessa expressão? Imagem e aparência, ou melhor dizendo, a primeira impressão é a que fica, certamente tem uma relevância muito importante com relação a um negócio que você está fazendo, alguma coisa que você está pretendendo, um cliente que você quer contratar. Então realmente a primeira impressão vai trazer aí para você uma certa credibilidade, ou se você não tiver muito bem alinhado, uma certa descredibilidade. Agora veja bem, quando a gente fala assim, imagem e aparência, a imagem ela precisa estar alinhada com a sua aparência, ou seja, com a sua vestimenta, com aquilo que você está usando naquele dia. A sua imagem, não adianta você chegar lá com uma imagem, com o rosto todo mal feito, a barba por fazer, tudo descuidado, e uma roupa de grife, uma roupa bem cara. Então essa imagem com relação a essa aparência não vai estar alinhado ali, né? A outra expressão ali, o terno vazio ou vaso vazio, essa sim é uma expressão muito interessante, porque veja bem, o conteúdo do seu conhecimento, o conteúdo do que você demonstra, precisa estar também como se fosse um vaso cheio, um vaso com uma boa planta, uma boa flor, alguma coisa nesse sentido. E o conteúdo do que você vai tratar, o seu assunto, precisa estar dentro daquele tipo de roupa que você está usando. Precisa estar mais ou menos no mesmo nível. Não adianta estar uma roupa, um terno muito caro e o conteúdo, quando você entra no assunto, a pessoa percebe, o cliente percebe que você não tem conteúdo nenhum, ou você tem pouquíssimo conteúdo, né? Às vezes acontece isso com colegas, advogados mais antigos, tal, né, que já tem cabelo branco, tem um pouco de barba branca, coloca aquele terno maravilhoso, né, chega no local com aquele carro maravilhoso, e quando ele começa a fazer, a conversar sobre um determinado assunto jurídico, ou até mesmo sobre um negócio, não precisa ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um dentista, um engenheiro, quando ele começa a falar a respeito do que ele vai fazer, do prédio que ele vai levantar, a forma que ele vai levantar o prédio, a estrutura, como ele vai usar a parte de hidráulica, a parte de energia, o conteúdo dele é muito pequeno, e a outra pessoa, ou um outro grupo, se ele está dando uma palestra, percebe que aquilo é só uma imagem, né? Então seria uma pessoa com um terno vazio, ou um vaso vazio, né? Então essa imagem que ele passou é uma imagem de bastante crédito, mas quando foram observar melhor e ver o conteúdo, ficou perdido aí o conteúdo. Então, como equilibrar isso? Claro que há. As melhores dicas são, você sabe do assunto que você vai tratar? Se você domina bem o assunto que você vai tratar lá, que você vai dar a sua palestra, que você vai conversar com o cliente, tudo bem, né? Você pode aí se vestir da maneira que você quiser. Agora veja bem, se você não domina esse assunto aí, procure informações a respeito do que você vai falar. Estude, né? Procure livros a respeito, doutrinas, jurisprudências a respeito, para você não perder o conteúdo. Então veja que essa paridade entre terno e conhecimento deve estar andando juntos, né?
Ou seja, o vaso tem que estar cheio e tem que ter aí uma boa planta, uma boa flor, né? Para o seu negócio fluir, para o seu negócio andar para frente e não desandar, como eu já vi algumas situações de palestras que eu fui assistir, né, que a imagem passava uma credibilidade fantástica, né? Nossa, é o fulano de tal que vai fazer isso, né? Olha a imagem, olha só a propaganda, né? A publicidade está muito bonita. 5, 10 minutos de palestra, pelo amor de Deus, já não dava mais para ficar, né? Então, o conteúdo era muito pequeno e parecia que eu ia estar ali meio que andando para trás. Ao invés de eu estar evoluindo, quando eu vou assistir uma palestra, eu procuro evoluir. Quando eu dou uma palestra, eu também procuro evoluir, né? Eu me senti que eu estava ali puxando o meu freio de mão, certo? Então, terno vazio, vaso vazio, a imagem e a aparência, a primeira impressão é que fica, a gente tem que saber usar, tem que saber dosar isso aí muito bem, para a gente não ter alguns problemas. Se você gostou, mais uma vez, publique aí, ok? Um abraço e até a próxima.